Olá, meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem com vocês? A tia Juliana aqui mais uma vez para dar início a mais uma de nossas aulas, tá certo? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá iniciar mais uma de nossas aulas à distância. A aula de hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, é de português e o tema da aula de hoje é tipos de frase. Lembra que a gente já trabalhou nas semanas anteriores pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E de acordo com a pontuação que cada frase tem, nós temos os vários tipos de frase, que é o que a gente vai ver agora, tá certo? Vamos lá começar? Bem, primeiro a gente precisa entender que frase é uma sequência de palavras ligadas entre si de uma forma coerente, por isso lógica. Então, quando eu formo uma frase, a frase tem que ter uma sequência lógica, ou seja, o que eu vou falar, quem está me ouvindo precisa entender. Hoje eu vou para a escola. Então, você compreendeu qual era a informação. Por isso que é uma sequência lógica. O ouvinte, que é quem está escutando o que eu estou falando, precisa entender a mensagem que eu quero passar através da frase. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Eu gosto de sorvete. Amanhã não tem aula. Então, você entendeu perfeitamente o que eu quero falar. Então, estamos aqui com duas frases. A segunda coisa que a gente tem que entender sobre frases é que, segundo a intenção de quem fala, utilizam-se tipos diferentes de frases. Então, de acordo com o que eu quero falar, com o que eu quero expressar, existem vários tipos de frases. Vamos lá entender esses tipos? Então, tem vários tipos de frase e agora a gente vai entender como funciona cada um de tipo de frase. Então, a primeira frase que aparece aqui é a frase afirmativa. Quando é que eu utilizo essa frase? Usada para afirmar algo. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu gosto de dançar. Então, eu estou afirmando alguma coisa. Lembrando que esse tipo de frase, qual é a pontuação que eu utilizo? Ponto final. Lembrando que esse conteúdo de tipos de frase está articulado com aquele outro conteúdo que a gente viu que foi pontuação. Um conteúdo está ligado ao outro, porque para formar um tipo de frase, eu tenho que saber qual pontuação que vem no final. Na frase afirmativa que eu disse aqui, qual é o tipo de pontuação? Ponto final. Então, eu tenho o próximo tipo de frase aí, que é a frase negativa. O nome já está dizendo, usada para negar alguma coisa. Gente, na maioria das vezes que a gente utiliza esse tipo de frase negativa, a gente é indicado pela presença de uma palavra que é o não. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, quando uma frase estiver negando algum fato, significa que ela é uma frase negativa. Então, o que eu tenho aqui, eu não gosto de dançar. Então, eu estou negando algo. Nesses dois casos, a frase termina com ponto final. Em alguns livros didáticos, vai aparecer a seguinte classificação. Quando for uma frase afirmativa ou negativa, vai aparecer frase declarativa. Então, quando for uma afirmativa, vai ser frase declarativa afirmativa. E quando for uma negativa, vai aparecer frase declarativa negativa. Isso vai variar de livro para livro. Tem livro que coloca só frase afirmativa e frase negativa. E tem livro que coloca frase declarativa afirmativa e frase declarativa negativa. Então, lembrando que esses dois tipos de frase, eu utilizo o ponto final. Agora, a gente vai ver mais dois tipos de frase. A primeira frase é a frase exclamativa, que são aquelas frases usadas para indicar admiração, surpresa, susto, alegrias e outras emoções. Então, eu tenho aqui um exemplo. Que música linda! Então, qual é o ponto? Exclamação. Lembre-se que a utilidade das frases está ligada aos sinais de pontuação. Para a mesma coisa que a gente utiliza a frase exclamativa, eu também uso o ponto de exclamação. Quando a gente viu o ponto de exclamação semana passada, a gente viu que o ponto de exclamação é utilizado para entonar emoções, alegria, surpresa, medo.
A mesma coisa é a frase exclamativa, usada para indicar admiração, surpresa, susto, alegrias e outras emoções. Lembrando que o sinal de exclamação é esse tracinho com a bolinha embaixo. Vamos lá para o próximo tipo de frase. Eu tenho aqui a frase interrogativa. Essa frase é usada para fazer perguntas. Perguntas diretas, que são essas perguntas que terminam com o sinal de interrogação. Então, eu tenho aqui um exemplo. Você gosta de dançar? Então, tem aqui interrogação. Lembrem-se que eu falei isso na aula de pontuação e vou falar novamente. Quando eu tenho exclamação, eu preciso mudar a entonação da minha voz. Então, eu não vou falar, você gosta de dançar? Não, não estou afirmando, estou perguntando. Você gosta de dançar? Então, quando eu vou fazer uma pergunta, eu preciso mudar a entonação da minha voz. Sendo assim, quando eu tenho um texto que vai vir uma frase interrogativa, eu preciso mudar o tom da minha voz para poder fazer com que a pessoa que esteja ouvindo entenda que isso é uma pergunta. Então, bora lá treinar? Relembrando aqui, frase afirmativa, utilizada para afirmar algo. Frase exclamativa, utilizada para demonstrar surpresa, medo, admiração, todos os sentimentos. Frase interrogativa, utilizada para perguntas. Frases negativas, utilizadas para negar algo. Então, eu tenho aqui várias frases. E a gente vai colocar o seguinte, vai enumerar esta coluna de acordo com essa primeira. Vocês já estão acostumados a fazer isso, já fazem comigo na sala. Se a frase que eu ler for afirmativa, nós vamos colocar a letrinha A. Se a frase que eu ler for exclamativa, nós vamos colocar a letrinha E. E se a frase for interrogativa, a letrinha I. E se a frase for negativa, nós vamos colocar a letrinha N. Vamos lá começar o treino? Quem deixou o sapato fora do lugar? Qual é a letrinha que eu vou colocar? Acertou quem disse a letrinha I. É uma frase interrogativa. Olha o sinal lá no final. Próxima frase. Gostei muito de te ver novamente. Qual é a letrinha A, E, I ou N? Acertou quem disse que era a letra A. Eu estou afirmando que gostei de ver alguém novamente. Próxima frase. Roberta não viu quando a criança caiu. Olha quem apareceu aqui, a presença do não. Então, é uma frase negativa. Como é bonita essa bailarina. Olha o sinal final. O que é que eu vou colocar aqui? Afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa. Acertou quem disse que é a frase exclamativa. Próximo exemplo. Não gosto de comer jiló. Olha a presença do não aqui novamente. Então, você já sabe que é uma frase negativa. Próximo exemplo. Todos os dias, Simone vai à academia. O que é que será? Afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Acertou quem disse que é uma frase afirmativa. Penúltimo exemplo. Que pergunta sem sentido. O que é que tem aqui no final? Uma exclamação. Então, é uma frase exclamativa. E o último exemplo. Quantos anos Camila vai fazer? A última letrinha aqui, uma frase interrogativa. Último lembrete. Conteúdo de tipos de frase. Você tem que prestar atenção qual é a pontuação que está sendo usada no final da frase para poder classificar a frase. Conteúdo super simples que vocês já viram em séries anteriores e o livro só está revisando. Ao final dessa aula, você deve fazer as páginas 67, 68 e 69 do nosso livro de português. Preste atenção que a página 69 só é até o terceiro quesito. Tá aqui escrito até o terceiro quesito. Relembrando que qualquer dúvida você pode ligar ou para o WhatsApp da escola
ou para o WhatsApp de tia Juliana, como vocês já sabem, dia de segunda, quarta e sexta-feira, das 2 às 17 horas, tia Juliana vai estar disponível para atender vocês, tá certo? Beijo e até a próxima aula!